Graça e paz, amada igreja, nós queremos agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos oferece em estarmos aqui na sua presença, nesta quarta-feira doutrinária, para mais uma vez aprendermos um pouco mais acerca da sua palavra. Hoje, irmãos, em mais um novo formato, diante de algumas dificuldades que nós tivemos para gravarmos ali na nossa residência e também fazermos a edição do vídeo, mas então, graças a Deus que veio então esta possibilidade de estarmos aqui na igreja, fazendo então esta gravação, para que nós não ficássemos sem o estudo bíblico da quarta-feira. Eu espero então que seja bênção para a sua vida, que seja bênção para a igreja do Senhor Jesus. Dando continuidade então, irmãos, ao texto de Atos, que nós temos estudado já há algumas quartas-feiras. Na última quarta-feira nós vimos Atos capítulo 26 e hoje, irmãos, Atos capítulo 27. Eu convido você a abrir a palavra do nosso Deus nessa passagem, nesse texto, e que de fato o seu Espírito Santo derrame da sua edificação sobre nós. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos abençoe, pedindo a Ele que fale aos nossos corações por meio da sua palavra. Oremos, irmãos. Pai, muito obrigado, Deus, nós te agradecemos por mais esta quarta-feira doutrinária, em que podemos, nos nossos lares, estarmos assentados ao redor da Tua Palavra, e que por meio dela, Deus, Tu venhas falar conosco, trazendo edificação sobre o corpo de Cristo, sobre esta igreja que pertence a Ti, Pai. Que o exemplo ali na vida de Paulo seja algo avaliado por nós, analisado por nós, trazendo reflexão e principalmente, Deus, lições, aplicações para a nossa vida enquanto igreja Tua neste mundo em que nós vivemos. Fala então conosco, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, e que seja por meio da Tua palavra que o Teu Espírito Santo esteja agindo por meio dela. Amém e amém. Então, irmãos, aqui em Atos capítulo 27, são muitos os acontecimentos que ocorrem aqui neste capítulo, irmãos. Lembrando, logo após, Paulo ter sido ali ouvido pelo rei Agripa, e ele então, ele é transferido sob escolta romana ali para a Itália, assim como ele havia pedido, para comparecer diante do imperador, diante de César. Ali então, chegando na Itália, logo depois ali em Roma, ele deveria comparecer diante do imperador exatamente como o Senhor havia revelado a Paulo quando ele estava na prisão ali em Cesareia, que ele iria sim para Roma, lá em Atos capítulo 23 e o versículo de número 11. E aí, irmãos, diante desse texto que nós temos agora, que narra ali a viagem de Paulo até a Itália, até Roma, são tantas as lições que nós podemos, irmãos, tirar aqui desse texto. Muitas lições, muitas aplicações para a nossa vida, para a vida da igreja. Não teria como, irmãos, eu me deter em cada uma dessas lições e aplicações. Seria humanamente impossível fazermos isso em um único momento, mas eu irei então me ater a apenas uma dessas lições, a apenas uma dessas aplicações, ok, irmãos? E para mim, particularmente, é a lição, é a aplicação, é aquilo que mais me salta aos olhos e conforta o coração aqui neste momento da vida do apóstolo Paulo. E essa lição, essa aplicação, para nós já irmos formando em nossa mente, ela gira em torno da seguinte equação, É uma equação aqui que eu criei para que possa nos ajudar no nosso entendimento. E que equação seria essa? Vontade de Deus mais determinação do Senhor mais submissão humana igual a uma providência divina. O que eu quero dizer com providência divina? Eu quero dizer que, havendo a vontade de Deus, mas a determinação do Senhor, mas a submissão humana, a obediência humana, então nós teremos de fato ali uma providência divina, tudo será tranquilamente providenciado então pelo Senhor. Então, Deus queria
que Paulo ele estivesse em Roma, ele determinou que Paulo iria para Roma. Paulo ele se submeteu a essa vontade e determinação do Senhor. Então, qual seria o resultado? Ele iria providencialmente a Roma e nada, nós poderíamos, né, concluir então, nada iria dar errado, né? Então, se era a vontade de Deus, se Deus estava determinando e se Paulo estava obedecendo à vontade e à determinação do Senhor, concluímos então, na soma dessa equação, que nada iria dar errado, tudo seria providenciado para o apóstolo. E nós podemos então afirmar aqui, irmãos, que isso pode se aplicar a várias áreas da nossa vida, né? A tudo que diz respeito à nossa própria existência, diante daquilo que nós queremos, diante daquilo que nós almejamos, sonhamos, né? Diante daquilo que nós desejamos. Então nós clamamos para que seja da vontade do Senhor, que Deus determine, e eu me submeto, né? Então eu acredito que tudo será providenciado da melhor maneira possível. Mas bem, irmãos, olhando para esse texto, Atos capítulo 27, nós vamos perceber, irmãos, que essa equação, ela não deu um resultado tão exato assim, pelo menos na vida do apóstolo Paulo. Nós já sabemos que após receber a revelação do Senhor, ali na prisão em Cesareia, em Atos 23:11, de que ele iria para Roma, de imediato, irmãos, Paulo ainda ficou preso por alguns anos, né? Então, Deus ali na prisão, né? No caso o Senhor, nós entendemos que era o próprio Jesus, surgiu para ele em prisão, revelou sua vontade, disse que era uma determinação, né? Deus queria ele ali em Roma, e Paulo se submeteu. Mas qual foi o resultado? Em primeira instância, ele ainda passou alguns anos em cadeia. Só ali em Cesareia, para que nós possamos nos lembrar um pouco, irmãos, ali em Cesareia, junto com o governador Félix, ele passou ainda 2 anos preso, né? Lá em Atos capítulo 24, versículo 27, nós podemos ver isso, né? Deus revela a ele que ele vai para Roma, é vontade do Senhor, é determinação. Paulo se coloca ali à disposição, mas ainda passa 2 anos em cadeia. Então, irmãos, já começa aí, não é? Então, essa diferença no resultado da equação, né? Já começa aí no fator tempo. Era vontade de Deus, o Senhor havia determinado, Paulo se submeteu, mas demorou para acontecer. Ele não foi de imediato para Roma, e não apenas não foi de imediato para Roma, como ele não ficou esperando em casa, no conforto, mas ficou em cadeia, ficou ainda preso. Irmãos, só abrindo aqui um parênteses, eu vou assim abrir o meu coração para vocês, né? Eu, o pastor João Vitor, quando estou com vontade de algo, né, eu estou com vontade de alguma coisa, e eu determino esse algo, né, eu determino que eu vou, digamos assim, alcançar esta coisa, realizar este sonho, e ainda, digamos, eu sou um homem casado, eu consigo o parecer favorável da minha esposa, né? Então, irmãos, eu diria, sai de baixo, porque eu penso, se é para fazer alguma coisa, então vamos fazer logo, né? Se eu tenho vontade, se eu determino, se eu resolvo, se minha esposa dá o ok, então, irmãos, eu resolvo logo de cara, né? Então, imagine, inclusive, pensando assim, se eu fosse Deus, né? Se eu fosse Deus, vontade de que Paulo estivesse em Roma, determinando isso, Paulo se coloca ali sobre a minha vontade, digamos assim, né? Ele se submete ali à minha determinação e à minha vontade. Então, de imediato, eu já mando Paulo para Roma, mas não foi bem assim na vida do apóstolo Paulo. Daí, irmãos, vem outras coisas, né? Além do fator tempo, né? Além do fator tempo, olhando para Atos 27, tudo saiu certinho, era a vontade de Deus. Deus havia determinado, Paulo se submeteu, tudo saiu certinho, já que era a vontade do Senhor, já que o Senhor determinara, já que Paulo ali estava obedecendo. Vamos ver, irmãos,
Atos capítulo 27, versículo 1, diz que entregaram ali o apóstolo Paulo e alguns outros presos a um centurião, né, que tem por nome Júlio, né? E, irmãos, aqui uma observação: é bem provável que esses outros presos que foram entregues junto com Paulo também tenham apelado para César, né? Assim como Paulo fez, ou talvez tenham recebido a pena de morte e estavam a caminho de Roma para lutarem ali com os gladiadores na arena, por exemplo, né? Para serem mortos ali no Coliseu. Poderia ser algo assim, talvez estivessem indo ali para a sua morte, né? para a sua perdição, para a sua condenação. E no versículo 2, irmãos, no mínimo, nós podemos concluir que Lucas, o escritor aqui de Atos dos Apóstolos, ele acompanhou Paulo também nessa viagem, né? As palavras aqui que estão no plural, né? Nós encontramos nesse texto, as palavras nós, conosco, indica que Lucas também fazia parte da delegação que acompanhava a Paulo, né? Basta lembrarmos aqui outras passagens onde Lucas, o escritor de Atos, ele usa a primeira pessoa do plural, né? Lá em Atos 16, 10 a 17, capítulo 20, versículo 5 até o versículo 15, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 18, ok? Então basta lembrar esses textos onde ele usa aqui uma pluralidade, né? Então quando ele se expressa aqui, nós, né? Conosco, então provavelmente Lucas também estivesse com Paulo. No versículo 3, é dito, irmãos, que o centurião Júlio, que era responsável ali, né, pela viagem de Paulo e desses presos, ele trata Paulo de uma forma muito humana, né? Ele tem um certo zelo ali, um certo cuidado com a vida de Paulo. É bem certo, irmãos, que os oficiais romanos, eles tratavam, né, os seus prisioneiros romanos, né, com muito respeito. Atos capítulo 16, versículo 35 a 39, nós podemos detectar isso. No capítulo 18, versículo 12 até o 16, e capítulo 23, versículo 12 até o versículo 24, podemos perceber esse cuidado, né, que os prisioneiros romanos, eles tinham diante ali daqueles que o prendiam. E o centurião Júlio, é dito aqui, ele trata Paulo muito bem. Inclusive, parando ali em Sidom, né, fazendo uma primeira parada ali na viagem, é inclusive permitido, né, que Paulo ele veja alguns amigos ali daquela região e até inclusive obtenha ali uma certa assistência deles, o que certamente foi muito bom ali para o apóstolo. No versículo 4 até o versículo 6 nos informado, irmãos, que os ventos eram contrários, né? Essa viagem que o apóstolo Paulo estava fazendo era numa embarcação, e o texto revela nesses versículos que os ventos eram contrários, ou seja, não era um bom momento para navegar, irmãos. Isso aconteceu, inclusive, nessa viagem, alguns meses antes do inverno, quando é muito difícil navegar por causa das tempestades, né? Devido aos ventos contrários, né? Então, o navio onde Paulo estava, ele teve que navegar ali pelo norte da ilha de Chipre, usando, né, o continente para amenizar assim a força da tempestade. E por fim, irmãos, os viajantes então dessa embarcação chegaram ao porto de Mirra, onde encontraram um grande navio que ia para a Itália, né? E isso no versículo 6, né? Tudo indica aqui que houve uma mudança, né, de embarcação. E aí, irmãos, do versículo 7 até o versículo 9, Paulo e os seus companheiros de viagem, né? Tanto ali os soldados romanos, o centurião Júlio, os demais presos ali naquela embarcação, né? Eles chegaram a um lugar chamado Cnido, né? Que fica ali na extremidade sudoeste da Ásia Menor, cerca de 200 quilômetros de Mirra, né? O último porto de escala antes de navegarem pelo mar Egeu
rumo ali à costa da Grécia. Mas o texto revela mais uma vez, o vento ele estava tão forte, mas tão forte, que forçou o navio a ir para o sul, né? Então o navio precisou ali se afastar um pouco da sua rota. Eles então navegaram ao longo da costa sul da ilha de Creta, usando ali, né, como fizeram com o continente, usando ali a ilha de Creta novamente ali para diminuir, né, a força do vento. Por fim, o navio ele ancorou em um pequeno porto ali chamado Bons Portos, e como a estação propícia para a navegação tinha chegado ao fim, né, como nós temos visto, né, continuar a viagem seria muito perigoso. Eles pararam ali naquele porto e a conclusão mais óbvia era que continuar viajando ali em alto mar seria muito perigoso. Inclusive, do versículo 9 até o versículo 12, Paulo, que era um pregador da palavra, que era um apóstolo, um fazedor de tendas, como nós bem sabemos, Paulo começou a admoestar, né, aqueles que cuidavam daquela embarcação. Paulo admoestou, né, os líderes daquela embarcação no sentido de não pegarem o alto mar, de não viajarem, né? E por que isso, irmãos? É bem simples, né? A conclusão mais óbvia seria que Paulo, ele já tinha navegado muitas vezes antes, e de acordo com 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, nas palavras do próprio Paulo, né? Pelo menos 2 vezes ele já tinha passado por naufrágio, ele já tinha passado ali por maus bocados ali em algumas viagens que ele fizera de barco. Sendo assim, irmãos, ele tinha base, né, suficiente para o que estava dizendo, né? Ele tinha ali um conhecimento de causa, ele tinha uma percepção, ele viu que não era o melhor momento para viajar. No entanto, o texto revela, a tripulação não ouviu ali o conselho do apóstolo Paulo. Então, como Bons Portos era um porto pequeno, a tripulação resolveu tentar então chegar até Fenice, né, que seria um porto maior, o maior porto ali no lado oeste de Creta, e ficava a 100 quilômetros de onde eles estavam, não era tão próximo assim. É bem provável, irmãos, é bem provável que essa tripulação não tenha ouvido ao conselho de Paulo, a admoestação de Paulo, porque talvez o dono do navio, né, ele quisesse levar a sua carga para vender em um porto maior, né, que seria justamente ali naquele porto seguinte. Ou além disso, né, o centurião Júlio, né, o centurião romano, ele também devia estar querendo ali um lugar melhor para abrigar os seus soldados, que certamente já estavam um pouco cansados, né? Então, do versículo 13 até o versículo 16, diz que logo que eles viajaram, então pela manhã, não é? Ali na continuidade da viagem, o mar ficou calmo e um vento suave soprou do sul, levando-os em segurança para perto da costa. Ok, mas de repente, diz o texto, uma violenta tempestade vinda do nordeste, chamada Euroaquilão, né? De acordo aqui com o versículo 14, que é o nome dado, né, a todas as tempestades vindas do nordeste. Essa tempestade, então, ela atingiu o navio em cheio ali, né, impedindo de navegar a favor do vento. E aqui, só a título de curiosidade, irmãos, a palavra ali que nós falamos, né, Euroaquilão, é uma palavra que traduzida muitas vezes para o nosso português é a mesma palavra para tufão, né? E vem da mesma raiz da palavra furacão. E nós já entendemos, nós sabemos, né, o que um tufão, um furacão pode causar, especialmente ali em alto mar. Então a tempestade, ela levou o navio para o sul, a uma pequena ilha chamada Cauda, né? De fato arrastou aquele navio, né? O que mais uma vez fez a força da tempestade diminuir, né? Porque encontraram ali de novo mais uma barreira para impedir os ventos fortes, né? Para
tempestade diminuía assim o suficiente para que a tripulação tomasse algumas medidas para tentar salvar o navio. O versículo 17 e 18 diz que eles usaram, de todos os meios, inclusive ali cingindo o navio, A ideia aqui é que, já que os mastros do navio não estavam aguentando ali, a força da tempestade, do furacão, do tufão, Então, os marinheiros, eles recolheram as velas e as amarraram a fim de que não se perdessem, que fossem perdidas em alto mar. Então, temendo, eles bateram ali, temendo inclusive, aliás, com os ventos fortes, temendo inclusive baterem ali na costa de Sirte, E se eles batessem ali na costa de Sirte, certamente, o navio seria despedaçado, Os marinheiros, eles estavam temerosos por causa dos bancos de areia ali de Sirte que ficavam ao norte da costa da África. Então vá sentindo aí, irmãos, o peso, de tudo o que estava acontecendo nessa viagem do apóstolo Paulo, A tripulação do navio em que Paulo estava, diz o texto, desceu âncora ali naquele lugar, e numa tentativa ali, meio que angustiante, de diminuir a velocidade do navio para que ele não batesse naqueles bancos de areia. O versículo 19 diz, nós mesmos, escreveu Lucas, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Se Lucas está revelando isso, nós mesmos, e Lucas era um companheiro ali de Paulo, aqui a ideia é que todos, até os prisioneiros do navio, se uniram à tripulação, porque, claro, a vida de todos dependia disso, a vida de todos estava ali em risco de morte. Ou seja, irmãos, eles lançaram ao mar, literalmente, tudo que era um peso adicional no navio, para deixar o navio mais leve. O versículo 28 diz que então jogaram no mar uma corda, com um peso na sua ponta, e eles viram que a água ali, no lugar onde eles estavam, tinha 36 metros de fundura. Mais adiante, eles fizeram novamente, tornaram a medir e deu 27 metros, estava diminuindo. E aí, irmãos, do versículo 27, aliás, do versículo 29, do capítulo 27, até o versículo 41, irmãos, até o versículo 41, nós vamos aqui encontrar o que foi o pior momento da viagem até aqui, irmãos. O pior momento da viagem, o pior, assim, a pior situação em que Paulo ali, e junto com os seus companheiros, aquela tripulação, passaram em meio a essa viagem. Está escrito, irmãos, eu vou ler aqui, é necessário que nós leamos, capítulo 27, 29 até o 41. Então, Lucas escreveu, 29, está escrito, e Lucas escreveu, receosos de que fôssemos atirados, contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Ao versículo 32, então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Diz o texto ainda no versículo 33, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estais sem comer nada, tendo provado. Eu vos rogo, disse Paulo, que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. No versículo 35, tendo dito isto, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. E ele revela: estávamos no navio 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando, olha só, o trigo ao mar.
eles comeram, irmãos, ali se saciaram e jogaram a comida fora, né? O que sobrou. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Bem difícil, não, irmãos? E ainda, como nós vimos aqui no finalzinho, que eles encalharam no lugar de duas correntes, seria basicamente, irmãos, ali um lugar de dois mares, né? Dois mares se encontrando, né? E eles ficaram ali encalhados, um lugar de águas rasas, que inclusive lá naquela região, né, ao norte ali de Malta, recebeu o nome de Baía de São Paulo, né? Recebeu esse nome certamente por este momento na vida de Paulo e essa visita que ele fizeram ali àquele lugar. No versículo 42, irmãos, diz que a intenção dos soldados, quando o barco ficou ali encalhado, era matar os presos, porque os soldados, eles conheciam a lei do exército romano, né? Se qualquer prisioneiro ali escapasse, o soldado de guarda, então aquele regimento que ali se encontrava naquele navio, receberia a punição devida àquele que escapou. Então, havendo um medo de que presos se lançassem ao mar e buscassem ali a nado, né, se aproximarem ali da costa, e esse receio de que eles fugissem, então eles resolveram matar a todos os prisioneiros, né? Inclusive, então, Paulo também seria morto. O versículo 43 diz que essa matança, ela é evitada por causa justamente do zelo, do cuidado que o centurião Júlio ali tinha pela vida de Paulo, né? E ele evita essa matança querendo proteger a Paulo. E o versículo 44 diz que então os demais, né, aqueles que estavam ali no navio, fugiram ali, né, saíram daquele navio encalhado, uns em tábuas e outros em coisas ali do navio, né? E assim aconteceu. Finaliza o texto dizendo que todos chegaram à terra a salvo, né? Alguns se apoiaram em tábuas, né, e outros em destroços do navio que estava ali naufragado. Então, irmãos, é isso. Finaliza então o capítulo número 27, né? Com essa chegada deles ali até terra firme. E sim, irmãos, nós concluímos que mesmo que a vontade de Deus fosse que Paulo chegasse a Roma, e isso era fruto da determinação do Senhor, e Paulo não resistiu um único momento, mas ele se submeteu a essa vontade e a essa determinação do Senhor. Ainda assim, houve uma demora enorme até o cumprimento. Demorou alguns anos até que Paulo fosse para Roma, né? E esses anos, Paulo preso, em prisão. E houve muitos, mas muitos atropelos mesmo, até o cumprimento da vontade do Senhor. Como vimos, a própria viagem foi assim uma viagem muito atribulada e perigosa mesmo, né? Então, irmãos, voltando, né, àquele princípio, né, aquela equação, né, nós poderíamos perguntar, então essa equação, ela não apresenta um resultado tão exato assim, não é? Vontade de Deus, mais determinação do Senhor, mais submissão humana, providência divina, né? Quer dizer que não é tão exato assim. A ideia de que se é da vontade de Deus, se Ele determinou e se eu obedeço, então tudo será tranquilamente providenciado. Bem, irmãos, eu diria, à luz desse texto, e poderíamos também usar, irmãos, outros textos da palavra do nosso Deus, eu diria que a providência divina, ela se apresentará, irmãos. Essa providência de Deus, se é da vontade dEle, se é da determinação do Senhor, e se eu me submeto a essa vontade e essa determinação, em outras palavras, né,
Numa linguagem que nós entendemos bem, nós usamos muito, se eu estou no centro dessa vontade do Senhor, a providência do Senhor, ela vai se apresentar. Apenas, podemos concluir, não será, irmãos, não será. Em alguns momentos, vamos colocar assim, né? Em alguns momentos, eu não posso assegurar que se mais ou menos, né? Mas eu posso dizer, em alguns momentos, não será o resultado como sempre desejamos, né? Não será isso, não será tranquilamente, não será rapidamente, né? É vontade de Deus, o Senhor determina, eu obedeço. Isso não significa, irmãos, que o resultado virá tranquilamente. Isso não significa que será também rapidamente. Até a conclusão da vontade e determinação do Senhor, aí, irmãos, é quase certo, irmãos, tempos podem passar. Pode ser que venha de imediato, pode ser que demore bastante, né? Tempos podem passar, né? E ainda, enquanto esse tempo passa, tormentas podem vir, não é? Talvez você esteja aí, no lugar onde você se encontra, numa situação como essa. Nossa, mas eu me coloquei sobre a vontade de Deus, eu me coloquei à disposição da determinação do Senhor, eu acreditei nisso, eu fui obediente, mas nossa, não aconteceu ainda, e além de não ter acontecido ainda, eu tenho passado por muitas lutas, muitas tribulações. Pois é, irmãos, até a conclusão da vontade e determinação do Senhor, tempos podem passar e tormentas podem vir. E isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo. E ainda, irmãos, eu quero aqui, caminhando já para a nossa conclusão, né? Ainda não é a lição a qual me referi lá em cima, né? Eu disse, né, que havia várias lições, várias aplicações no texto de Atos 27, mas eu iria me ater apenas uma, e eu falei, né? Eu disse que seria algo particularmente a mim, né? Aquilo que mais me salta aos olhos e conforta o coração. O lance é que, irmãos, eis aqui a lição, né? O lance é que, sendo vontade de Deus, sendo determinação do Senhor, e eu me submetendo a Ele, em meio ao tempo que passa e em meio às tormentas que sobrevêm, qual é a grande lição? Qual é a grande aplicação? Ele estará comigo, né? Então, o Senhor Jesus falou com Paulo em prisão, você vai para Roma, né? Era a vontade de Deus e Deus estava determinando. Paulo se submeteu. Paulo permaneceu preso, irmãos, por mais de 2 anos. Paulo, na viagem, sofreu isso aqui que nós estamos vendo no capítulo 7. Sofreu muito, risco de morte, inclusive, né? Mas qual a diferença? Deus estava com ele. O Senhor era com ele. Basta lermos aqui, irmãos, Atos, capítulo 27, e se você prestou bem atenção, eu havia pulado um bloco, do versículo 21 até o versículo de número 26. Está escrito: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, disse Paulo, já agora vos aconselho bom ânimo, alegrem-se, né? Tenham força, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. E por que Paulo estava assegurando isso, irmãos? Ele estava usando um chavão evangélico cristão? Não. Versículo 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, e ele me disse: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Aleluias, irmãos, glórias a Deus. O anjo de Deus havia revelado a Paulo que ele estaria presente com Paulo,
que ele iria chegar a Roma, irmãos. Então, embora o tempo houvesse passado, irmãos, e muito tempo, embora houvesse ali um grande furacão, um grande tufão, irmãos, muita tribulação, Deus estava presente com Paulo, e não só com Paulo, mas inclusive protegendo aqueles que estavam ao redor de Paulo. É aquela coisa, irmãos, é aquela coisa. Nós poderíamos afirmar o seguinte: a nossa jornada, ela pode ser tranquila, mas sem Deus. Aí, irmãos, não tem destino certo, não tem porto seguro, entendeu? Não tem para onde ir. A jornada pode ser tranquila, mas sem Deus. É o que muitos ímpios vivem, irmãos. Muitos ateus vivem isso. Por outro lado, a jornada pode ser atormentada, mas com o Senhor. Aí, irmãos, o destino é certo, o porto é seguro. Ainda, irmãos, que venha tribulações, furacões, lutas, dores, ainda você está na vontade do Senhor, o Senhor determinou, você está obedecendo, então, tem de bom ânimo. Em meio à tormenta que você se encontra, tem de bom ânimo, porque o objetivo é certo, o Senhor, Ele é contigo. No versículo 22 e o versículo 34 é garantido, não se perderá nenhuma vida. Paulo chega a afirmar no versículo 34, que de nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Não se perderá nem um fio de cabelo de nenhum de vocês. Se ele foi literal ou não, eu não sei, irmãos. Eu sei que todos ficaram vivos, gente, todos escaparam. Então, o Deus onipotente e onisciente deu a Paulo a garantia absoluta que ninguém do navio se perderia. Contudo, irmãos, no versículo 31, Paulo, ele disse, ao centurião, ele havia dito: olha, se os marinheiros saírem aqui do navio, seus soldados, eles perderão a vida, Então, se pessoas fugirem aqui do navio, escaparem do navio, se pessoas saírem dessa situação, então os soldados vão perder a vida. Então isso eu não posso garantir. Se todos permanecerem aqui, Deus prometeu. Se todos ficarem no navio, ninguém vai morrer, Então, desse modo, segundo o que Paulo havia dito, os soldados inclusive impediram, os marinheiros de deixar o navio, e todos chegaram à terra a salvo, no versículo número 44. Então, Deus cumpriu sua palavra, Deus cumpriu sua promessa por meio da advertência de Paulo e da escolha dos soldados, ali a escolha que eles fizeram. Paulo disse que ninguém saiu do navio. Ele contou para os soldados então escolheram aceitar isso, e não permitiram que ninguém saísse do navio. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso, para finalizarmos, minha amada igreja, que mesmo nessa tormenta, mesmo nesse furacão, se estás na vontade do Senhor, se Ele tem determinado e se tens obedecido, então, de maneira muito clara e direta, não saia do barco. Não saia da embarcação, Confie no Senhor, confie no seu Deus, não desista, não caia fora, não saia do Evangelho, não abandone o Senhor Jesus, não o rejeite, não fique, porque nada está dando certo, Deus me prometeu aquilo outro, e desde o dia que eu encontrei a Jesus, é só luta, tormenta, vou desistir da caminhada. Não saia do barco, não saia do navio. Confie. O Senhor é contigo, é da vontade dEle, é determinação do Senhor. Você está obedecendo, mas está havendo lutas, o tempo está passando, não temas, tenha de bom ânimo, há um objetivo no horizonte e o Senhor te levará seguro para Ele. A providência da presença dEle é contigo. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que aplique a sua palavra em nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra, que ela possa trazer exortação e consolo para a vida da tua igreja, Deus. Que sejamos, ó Deus, ensinados por meio dela, Senhor, e que esta palavra gere reflexão em nós, trazendo toda a edificação necessária
para o corpo de Cristo. Nós te agradecemos mais uma vez por esta rica oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra. Muito obrigado, Deus. A Ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre. E é em nome de Jesus que nós oramos assim. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos. E, enquanto culto de doutrina, até a próxima quarta-feira, onde nós estudaremos, então, Atos capítulo 28. Que Deus te abençoe.